Principais abordagens teóricas do desenvolvimento humano. A abordagem psicanalítica. Introdução. A descoberta do inconsciente. Entre as várias teorias do campo da psicologia que buscam entender, explicar, modificar ou promover o homem, a psicanálise é a única a trabalhar com o conceito de inconsciente, admitindo que ele é singular, isto é, responde pela herança cultural de cada sujeito. O sujeito é o centro do ser que habita o corpo. Esta partição de princípio fará com que as descobertas psicanalíticas acumuladas ao longo de mais de um século de pesquisas sejam aquelas que mais promoverão o aprofundamento do conhecimento dos recônditos da alma humana, com o sentido original dado pelos gregos clássicos. Assim, a psicanálise, na contramão da maior parte das outras correntes da psicologia surgidas no século XX, vem propor a análise em contraposição à síntese. Dessa forma, entende-se por que a maior fonte de conhecimentos da psicanálise provém da escuta clínica. Quanto mais escutamos os sujeitos, mais entendemos os processos de construção de sua singularidade subjetiva, sua forma única de ser, sua subjetividade, e mais podemos auxiliá-los a modificar sua posição diante das experiências traumáticas vividas e que lhe deixaram marcas dolorosas. Dessa forma, o que é a psicanálise? De acordo com Freud, 1922-1976, o saber que criou pode ser entendido a partir de três vertentes. 1. Como um procedimento para a investigação de processos anímicos ou psíquicos que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. 2. Corresponde a um método baseado nessa investigação para o tratamento de distúrbios neuróticos. E 3. É uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas, que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. Desta forma, na primeira acepção, a psicanálise é um procedimento de pesquisa que alcança os recônditos, as profundezas da alma, os desejos mais absurdos, os pensamentos mais recusados, as forças impulsoras mais esquisitas em nós. No momento em que Freud está fazendo suas descobertas, o campo da ciência psicológica, ainda em criação, pouco se interessava pelos produtos estranhos do agir e do pensar humanos. Já vimos como a psicologia moderna foi criada por Wundt após a inauguração do primeiro laboratório experimental em 1879 em Leipzig, na Alemanha. Como Freud, médico neurologista, parte do estudo das doenças mentais, verifica após descobrir que a histeria era provocada por fatores psicológicos e nada tinha de conteúdo orgânico, que aquilo que a originava deveria ser também oriundo de fontes psicológicas. Histeria deriva do grego hysteros, que significa útero. Sua primeira utilização com a finalidade de definir manifestações sintomáticas, como paralisias, dormências, cegueiras, contrações musculares involuntárias, sem causa orgânica, foi atribuída a Hipócrates, pai da medicina na Grécia clássica. Apesar do nome, os sintomas aparecem também em homens. A segunda acepção da palavra psicanálise esclarece que a pesquisa efetuada possibilita o tratamento de distúrbios neuróticos, pois lhe fornece um valioso método para a obtenção de resultados que possibilitam o alívio do sofrimento neurótico ou da dor de existir. De início, o método utilizado era o hipnocatártico, que consistia no uso da hipnose para alcançar ideias, lembranças de acontecimentos marcantes, traumáticos, que, por serem dessa forma, precisaram sofrer a ação do recalque, mecanismo de defesa fundamental para a estruturação e equilíbrio do aparelho psíquico. Mais tarde, Freud rejeita o uso da hipnose, uma vez que os resultados alcançados mostram-se fugazes. Em seguida, a prática leva-o a descobrir o método da associação livre, que consiste em deixar o sujeito falar tudo o que lhe vier à cabeça, sem impor quaisquer restrições ou críticas. Catarse origina-se do grego catarsis, que significa expulsão, violenta ou vômito. A ideia era fazer o sujeito expulsar de si as lembranças dolorosas, obtendo alívio e abrindo terreno para novas experiências de vida. Recalque, Verdrängung, traduzido equivocadamente por repressão, Unterdrückung, que corresponde, grosso modo, na transformação do material consciente em pré-consciente, enquanto o recalque transforma o material consciente em inconsciente. O recalque é considerado uma das pedras angulares da psicanálise. Há o recalque original, o Verdrängung, que vai possibilitar o recalque propriamente dito. O primeiro dá origem ao inconsciente, o segundo é utilizado como defesa contra qualquer ideia sobrecarregada de excitação, isto é, que produz angústia, quando a satisfação da pulsão, ao invés de produzir prazer, produz desprazer. É preciso ressaltar que o recalque incide sobre uma ideia e jamais sobre o afeto.
Já a repressão pode incidir sobre o afeto, retirando-o da consciência e tornando-o pré-consciente. A terceira acepção oferece os conceitos psicanalíticos a uma leitura da cultura, permitindo que a coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dos anos, de estudos e publicações da psicanálise, a legitimem como uma nova disciplina científica. É possível utilizar o rigoroso e preciso referencial psicanalítico, a psicanálise em extensão, isto é, a aplicação dos conceitos psicanalíticos para o entender dos fenômenos sociais e grupais, artísticos, literários, sociológicos, antropológicos, entre outros. Numa bela carta a Einstein, Freud, em 1932, responde com importantes reflexões sobre os motivos que levam o homem às guerras, concluindo que tudo o que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra as guerras, considerando que esse crescimento vem com o fortalecimento da vida intelectual e a renúncia ao excesso de satisfação pulsional. Veremos adiante, com mais profundidade, a importância do conceito de pulsão. Pulsão, triebe, um dos conceitos mais importantes do corpo conceitual da psicanálise, corresponde à força constante que exige satisfação ou descarga na fronteira entre o que é psíquico e o que é somático. É possível extrair também de sua obra importantes considerações sobre a educação. Está sendo um dos mais poderosos e eficientes meios para o fortalecimento do processo civilizatório, que auxilia muitos profissionais na difícil tarefa de lidar com seus alunos. Ao descobrir o quanto a sexualidade é determinante na constituição e no equilíbrio do aparelho anímico ou psíquico, sobretudo da carga afetiva que permeia todas as relações humanas, a psicanálise eleva o que antes algumas correntes da psicologia desprezavam. Lembrem-se que o behaviorismo denominava a interioridade de caixa preta ao primeiro plano de seus estudos. Retomando suas palavras, o interesse dominante que tem a psicanálise para a teoria da educação baseia-se num ato que se tornou evidente. Somente alguém que possa sondar as mentes das crianças será capaz de educá-las e nós, pessoas adultas, não podemos entender as crianças, porque não mais entendemos a nossa própria infância. Nossa amnésia infantil prova que nos tornamos estranhos à nossa infância. A psicanálise trouxe à luz os desejos, as estruturas de pensamento e os processos de desenvolvimento da infância. Todos os esforços anteriores nesse sentido foram, no mais alto grau, incompletos e enganadores, por menosprezarem inteiramente o fator inestimavelmente importante da sexualidade em suas manifestações físicas e mentais. Freud, 1932. A descoberta do inconsciente a partir dos seus efeitos, a importância da sexualidade e as consequências do percurso da energia pulsional em nós desencadearam muitas manifestações hostis contra Freud, na medida em que ia divulgando seus achados. De um modo geral, isso ocorre no campo da ciência todas as vezes que a comunidade intelectual depara-se com novos paradigmas que revolucionam o saber estabelecido. Leva um tempo até que se confirme o valor de verdade e se comece a aceitar novos postulados. Deixar velhos saberes e aceitar o novo exige mudança, o que gera trabalho. Como a preguiça e o acomodamento são humanos, mudar vai provocar reações de rejeição. Mas, felizmente e gradativamente, Freud arrebanhou uma legião de seguidores, entre eles alguns já citados nos capítulos anteriores, como Melanie Klein, Donald Winnicott, Jacques Lacan, e hoje a psicanálise tem mais de 100 anos e milhares de instituições espalhadas pelo mundo. Em nosso país, a psicanálise está inclusive na universidade, em cursos de graduação, bem como em programas de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado. Temos também no Brasil inúmeras sociedades científicas que oferecem formação psicanalítica apoiadas no tripé análise, estudo e supervisão. A psicopatologia da vida cotidiana. Diz a sabedoria popular que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Por isso podemos afirmar que há traços psicopatológicos em todos nós. A psicanálise demonstra como trazemos em nós múltiplas capacidades e tendências. Há inúmeras formações do inconsciente que nos possibilitam reconhecer o quanto o ditado, que é uma verdade intuída, embora não sustentada cientificamente, está correto. Quem de nós não experimentou esquecimentos, atos falhos, sonhos, xistes e até mesmo pequenos sintomas? É isso mesmo, pequenos sintomas. Xiste significa aqui pilhéria, algo jocoso, não encarado como sério. Quem já não viveu experiências de desfalecimento em um momento de susto, paralisias depois de uma vivência traumática, medos injustificáveis pela realidade, mal-estares estomacais depois de um
depois de um desaforo engolido, desânimo depois da vivência de um amor que se afasta. Mesmo um sintoma é uma forma de realização sexual do neurótico. Nenhum desses fenômenos seria passível de explicação sem um legítimo e necessário conceito de inconsciente. Vejamos por quê. Ato falho. Conceito que abrange fenômenos do lapso da fala, da escrita e outras manifestações da linguagem. É um ato pelo qual o sujeito substitui, malgrado si próprio, uma intenção consciente por uma ação ou conduta imprevistas. Por exemplo, uma palavra não planejada pode atravessar nosso discurso pretendido, deixando-nos embaraçados. Dizemos uma coisa quando queríamos dizer outra, mas isso que dizemos responde por uma verdade inconsciente. Um exemplo ótimo foi cometido em cadeia nacional de televisão. Na época da inflação galopante, quando a cada poucos meses o governo mudava o ministro da Fazenda, foi cogitado o nome de Dilson Funaro, 1933-1989, para ocupar o cargo desconfortável. Quando o repórter perguntou o que ele responderia se fosse convidado para o cargo, Dilson respondeu: bem, se eu for condenado, imediatamente todos riram. A verdade do sujeito, inconsciente, havia suplantado a superficialidade consciente das exigências sociais. O conceito de inconsciente é legítimo, pois ele permite explicar aquelas manifestações do psiquismo de maneira rigorosa. E necessário, porque sem ele, uma quantidade delas continuaria ininteligível. Mas o que é o inconsciente? Em nosso idioma, Roas define inconsciente como 1. Sem consciência, como na frase caiu inconsciente no chão. 2. Como sinônimo de automático, maquinal, involuntário, gesto inconsciente. 3. Como irresponsável, leviano. 4. Parte recalcada da mente que aflora apenas em sonho, surto, etc. A quarta acepção da palavra aproxima-se da concepção psicanalítica que considera o inconsciente como um processo psíquico cuja existência somos obrigados a supor, devido a algum motivo tal que o inferimos a partir de seus efeitos, mas do qual nada sabemos. Freud, 1932. O que fazemos de forma automática, involuntária ou maquinal também responde pelo funcionamento do inconsciente. Muitas vezes temos atitudes que não queríamos ter, mas que fogem ao nosso controle consciente e temos dificuldades em alterar, agindo sem pensar. Considerado dessa forma, entendemos por que não temos acesso diretamente ao inconsciente, mas sabemos dele por intermédio de suas formações, sonhos, atos falhos, etc. O inconsciente, na primeira tópica, corresponde a um lugar psíquico central, onde se armazenam as representações ou inscrições da pulsão. O inconsciente é um dos dois grandes sistemas psíquicos, sendo o outro a consciência. Seu funcionamento é estabelecido pelo processo primário e obedece ao princípio de prazer. Já o consciente é regido pelo processo secundário, atendendo ao princípio da realidade. Veremos alguns desses conceitos. Processo primário é o modo de funcionamento do inconsciente. Seus dois mecanismos básicos são o deslocamento e a condensação. Mecanismos fundamentais na formação, entre outros fundamentais produtos psíquicos de nossos sonhos. O deslocamento transfere a carga afetiva de uma ideia que evoca angústia para outra inócua. A condensação, como o nome diz, junta numa única ideia duas ou mais que guardam entre si algum ponto comum. Processo secundário é o mecanismo que permite o escoamento da energia pulsional de forma controlada, visando as exigências da realidade. É a forma de funcionamento do sistema consciente. Princípio de prazer. Responde pela circulação de energia psíquica livre, atendendo às exigências do inconsciente em busca do caminho mais direto e rápido para a satisfação da pulsão. Princípio de realidade. Ao contrário do anterior, o princípio de realidade exige adiamentos e desvios da satisfação pulsional. A energia psíquica aqui é ligada a representações, ou seja, a ideias ou a linguagem. No inconsciente não existe a negação. Isso significa que o princípio aristotélico de não contradição, sob o controle do princípio de realidade, é desprezado e todos os opostos podem coexistir sem causar nenhuma estranheza. É por isso que em nossos sonhos podemos voar, estar embaixo d'água, sem nenhum equipamento para respirar, ou mesmo morrer e estarmos observando quais os vivos que sofrem nosso enterro.
A lógica do inconsciente é bem outra que aquela que o princípio da realidade exige. Princípio de não contradição. Em seus estudos sobre lógica, Aristóteles formulou que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Algo que se negue e se afirme acaba por se autodestruir e não pode existir. Contudo, para as produções do inconsciente, isso é possível. Sonhos. Na história humana, os sonhos tiveram um lugar secundário como produto psíquico, até que Freud os alçasse ao posto do caminho por excelência de acesso aos produtos do inconsciente. Conhecemos alguns casos de sonhos relatados na Bíblia, como o do faraó, que fez de José o primeiro grande intérprete de sonhos, anunciando as pragas que atingiriam o Egito, Gênesis 41. Os sonhos também foram considerados como uma espécie de lixo da alma, restos a serem descartados toda noite. Premonitórios de acontecimentos que estariam por vir ou material destituído de valor, o fato é que os sonhos traduzem para cada um de nós a quantas anda nosso interior profundo. Para compreender alguns dos sinais de angústias que sentia, para os quais não encontrava explicação plausível, Freud passou a fazer de sua produção onírica fonte de suas pesquisas. Interpretou inúmeros de seus sonhos por meio do uso do método de associação livre e alcançou resultados surpreendentes. Os sonhos realizam o desejo do sonhador. Suas brilhantes descobertas deram origem à tese A Interpretação de Sonhos, de 1900. De modo geral, a maior parte dos desejos que nos assalta durante o dia não pode tornar-se real e sofre a ação do recalque. Queremos o homem dos sonhos da capa da revista, a linda modelo glamurosa, o carro potente, a casa com jardim, pedras de esmeralda, ganhar milhões na Mega Sena, o reconhecimento pelo nosso trabalho. Uma vida seria pouca para realizar tanto e nem tudo depende de nós, já que o outro tem seus desejos também e a realidade impõe duros limites. Assim, uma das vias de escape de nossas frustrações na vida de vigília é sonhar. Sonhando, rompemos o princípio de realidade. Podemos voar como os pássaros e ter uma bela e ampla visão do lugar onde vivemos. Podemos andar pela areia do fundo do mar azul. Podemos ser agraciados com uma dádiva impossível. Podemos nos vingar de uma injúria. Lembre-se de que no inconsciente o não inexiste. Tudo é possível nessa outra realidade. Isso não diminui o valor dos desejos, realizados virtualmente em nossos sonhos. Sonhos bons e sonhos maus respondem pela mesma intenção, ou realizam desejos que nos dão prazer ou desejo de punição. Isso mesmo. Também nossas faltas na vida de vigília são contabilizadas. E quando dormimos, para quitar nossas faltas, pagamos o preço da produção de pesadelos. Interpretar o conteúdo de um sonho só é possível por meio do método de associação livre, uma vez que os símbolos nos sonhos dependem do significado que lhes atribui o sonhador. Cada sonho deverá ser submetido à cadeia associativa para que se alcance o significado inconsciente. Isso porque os sonhos vêm disfarçados pela ação da censura, mecanismo poderoso que separa as margens que podem ser usadas sem disfarce e as que devem ser alteradas para que o sujeito se mantenha dormindo. Como formação do inconsciente, os sonhos obedecem aos mesmos processos de formação dos atos falhos, condensação e deslocamento, acrescidos da figurabilidade, que é a capacidade de transformar em imagens o que foi vivido pelo sonhador, como no exemplo que segue. Um menino de 8 anos sonhou que ele e a mãe estavam na rua quando começaram a cair muitas facas do céu. Acordou assustado. Lembrou no dia seguinte que sua mãe lhe dissera que era melhor ir dormir cedo e não brincar no quintal, pois anunciava-se uma tempestade. Foi com a alegação materna de que ia chover canivetes que o garoto foi para a cama, sem vontade e com raiva da mãe. A importância da sexualidade. Boa parte do que veremos neste item refere-se ao que já foi explicado e sugerimos que seja revisto. A novidade será o aprofundamento no conceito de complexo de Édipo. Mencionamos anteriormente que quando Freud descobriu o quanto a sexualidade era fundamental na formação do psiquismo, ele escreveu um livro fantástico que desconstruiu preconceitos de sua época sobre o que é da ordem do sexual e sua fundamental importância para o homem. 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, 1905. Embora ainda hoje muitos mantenham a ideia equivocada de que o grande psicanalista só pensava em sexo e a ele atribuía todos os males da alma, deixemos claro de que ordem
deixemos claro de que ordem é o sexual em suas teorizações. Primeiro, o sexual é sinônimo de vida. Segundo, conforme veremos adiante, na parte relativa à teoria das pulsões, a sexualidade é a própria energia que permite a transformação da energia livre em energia ligada. Terceiro, a sexualidade pode ter inúmeras finalidades, permitindo todo o funcionamento energético do aparelho psíquico, indo da criação de uma história de amor a uma invenção que incremente o conforto da civilização. Para Laplanche e Pontalis, uma interpretação exclusivamente anátomo-fisiológica é insuficiente para justificá-las, as zonas erógenas. Convém levar em consideração o fato de constituírem, nas origens do desenvolvimento psicossexual, os pontos de eleição das trocas com o meio e, ao mesmo tempo, de solicitarem o máximo de atenção, de cuidados e, portanto, de excitações por parte da mãe. 1997, página 533. Como já vimos, é a mãe quem erotiza o corpo de seu bebê. As zonas erógenas são áreas de produção de excitação, tanto de prazer como de desprazer, seja a pele, a boca, o ânus ou os genitais. São espécies de portas do corpo por onde se efetuam trocas com o outro. A zona erógena é uma pura diferença que se inscreve na dimensão corporal, marcando um desvio, dando origem ao desejo de que a experiência se repita. Essas descobertas de regiões que proporcionam prazer, boca, ânus, genitais, ocorrem em um período de organização da libido, denominado autoerótico, isto é, onde o corpo é a maior e quase exclusiva fonte de prazer. Libido, em latim, significa desejo. Freud designa com este termo a energia da pulsão sexual. Mesmo sendo essencialmente de natureza sexual, ela pode se desviar para objetivos sociais, mas sem deixar de obter a gratificação que atingirá sempre o sexual. Em seguida, vem o narcisismo, onde o eu nascente junta-se à fonte corporal e é possível usufruir prazer da fonte subjetiva. Por fim, segue-se o heteroerotismo, quando o outro é somado como objeto fundamental para a obtenção do prazer. O percurso da libido que erogeneiza o corpo corresponde à abertura de trilhas pela pulsão, permitindo o desejo. Resumindo, o desenvolvimento da libido passa por uma fase autoerótica, onde o objeto de prazer é o corpo. Depois atravessa a fase narcísica, cujo objeto é o eu e a criança julga-se o centro do mundo, para alcançar o heteroerotismo, onde o objeto da libido é o desejo do outro e o fundamental é ser desejado. Daí para frente, nosso desejo conhecerá caminhos diversos para o prazer. No desenvolvimento da sexualidade, a criança experimentará o contato com os mais variados objetos que lhe possibilitem a obtenção do prazer, desde o chuchar do bebê, que ultrapassa em muito o fato de sugar o seio, mas serve também a propósitos meramente prazerosos, como sugar a chupeta, o dedo ou simplesmente a própria língua, até a masturbação e o uso de objetos. Daí a sexualidade, que é sempre infantil, no sentido de primitiva, ser chamada de perversa polimorfa. O período de latência responde pelo declínio das atividades autoeróticas, que só serão retomadas no período da adolescência, com a puberdade. É quando a criança adentra o mundo, o que inclui a escola e o interesse despertado pelo processo de aprendizagem. Os diversos porquês surgem. Porque o sol esquenta, porque as estrelas piscam. Observe-se no período de latência o aparecimento de sentimentos de vergonha e pudor e de valores morais. Questiona-se o que é certo e o que é errado. As paixões tórridas da infância cedem lugar a sentimentos mais cálidos, a existência do outro é considerada. Com a entrada na puberdade e início da adolescência, a fase genital se anuncia. Todos os aspectos autoeróticos são despertados, o complexo de Édipo sofre um retorno para ser revisto. A pulsão e seus destinos. Anunciamos antes que a apresentação do conceito de pulsão nos exigiria uma aproximação mais detalhada, tal a sua importância fundamental para a teoria e a prática da psicanálise. Primeiro é preciso destacar que no Brasil o termo alemão Triebe, cuja tradução é pulsão, utilizado por Freud em seus escritos, foi traduzido por instinto, o que deu margem a uma enorme confusão no entendimento do conteúdo profundamente psicológico do termo. A pulsão não é um instinto. Em alemão, há o termo Instinkt, que significa o mesmo que em nosso idioma, impulso natural que designa um comportamento hereditariamente fixado dentro de uma espécie. Possui um objeto específico e está presente nos animais, mas não no homem.
Já o termo pulsão define uma força ou pressão constante cuja fonte tem sua origem no corpo. Essa pressão tem um objetivo ou alvo que é a descarga. Para obter descarga, será necessário um objeto que varia de sujeito para sujeito. Esse necessário percurso pulsional antecipa-nos não haver um comportamento pré-formado dentro da espécie humana. É justamente isso que nos dá a riqueza e as dificuldades enfrentadas do ponto de vista psicológico pelo homem. Cada um é único, embora compartilhemos inúmeras semelhanças. São as nossas diferenças que nos tornam particulares. Do ponto de vista ético, as diferenças entre instinto e pulsão são fundamentais. O comportamento instintivo retira do animal a responsabilidade pelas consequências dos seus atos. Uma leoa caça sua presa para alimentar-se e ao seu bando. Não há pensamento que anteceda ao ato nem formulações de juízo de valor. No homem, não. Ao homem é facultado avaliar as consequências de suas ações antes de cometê-las. Se o animal já vem ao mundo com um programa instintivo fechado, que é ativado na convivência com os de sua espécie, no homem essa programação é feita e refeita constantemente. O programa animal é, sem dúvida, mais econômico. Se nossas crianças já nascessem sabendo o que fazer, poupariam aos pais e educadores tanto trabalho e dor de cabeça. Mas isso não ocorre, como já vimos, referente à primeira infância, quando abordamos as crianças selvagens, que não passam pelo processo de humanização. A fonte da pulsão é corporal e não psíquica, contudo, é a significação dada ao estímulo que brota no corpo que será lida pelo psiquismo, desencadeando ações. O bebê poderá chorar em busca do alimento, mas também poderá chorar em busca de colo. É o outro quem dará significação às manifestações da criança. O objetivo ou alvo desse comportamento será a busca da satisfação ou supressão do desconforto, dando vazão à pressão, seja de fome, seja de medo. O objeto solicitado é a mãe ou pessoa que exerce essa função, mas é aqui que encontramos o fator mais curioso da pulsão, a variabilidade dos objetos dentro da espécie. Se tomarmos o fator sexual como exemplo, veremos que o objeto da pulsão varia de sujeito para sujeito dentro da nossa espécie. Conhecemos inúmeros sujeitos cuja sexualidade é ativada única e exclusivamente pelos objetos mais estranhos, como o olhar, voyeurismo, a exibição dos genitais, exibicionismo, a preferência por animais, zoofilia, por crianças, pedofilia, por cadáveres, necrofilia, por ingerir carne humana, canibalismo, tudo com o objetivo de descarga pulsional, isto é, gozo. Essas perversões são também chamadas parafilias, tendo como característica a preferência sexual de forma exclusiva, que torna o sujeito totalmente dependente do tipo de objeto desviado da sexualidade dita normal na vida adulta. Como assinalamos anteriormente, na criança as incursões pelos variados objetos é normal, confirmando mais uma vez sua perversão polimorfa. Todo esse circuito é ativado pela pressão pulsional constante exercida na fonte. É o fator motor da pulsão ou sua exigência de trabalho. Quando a pressão sofre descarga, se é amamentado ou consegue o colo, o bebê experimenta o apaziguamento da pressão, até que tudo recomece. A primeira teoria pulsional. Para explicar a parte econômica do aparelho psíquico, sua parte energética, Freud postula a existência de duas pulsões antagônicas, porém complementares, as pulsões sexuais e as de autoconservação. Fortemente influenciado pela teoria darwinista, Freud dá à pulsão sexual a finalidade de sustentar psiquicamente a perpetuação da espécie e a pulsão de autoconservação a finalidade de manter vivo o indivíduo para dar consecução à finalidade maior de perpetuação da espécie. Os planos da natureza de nada serviriam se o indivíduo perecesse prematuramente, impedindo a continuidade humana no planeta. Contudo, a utilização de referenciais da biologia serviriam para a psicanálise como as formas de madeira numa construção que se ergue. Após o cimento endurecer, elas são retiradas, uma vez que agora a estrutura fica em pé por sua própria conta. Depois que o edifício conceitual psicanalítico ergueu-se, com certo apoio metafórico na biologia, esta foi dispensada. Cumprira bem o seu papel. A segunda teoria pulsional. A partir de 1920, em um belíssimo e inquietante texto intitulado Além do Princípio do Prazer, Freud introduziu modificações cruciais em sua teoria das pulsões. A segunda teoria pulsional introduz os conceitos de pulsões de vida
e pulsões de morte. No intervalo de tempo entre a primeira e a segunda teoria, ele já tinha começado a chamar a pulsão de autoconservação de pulsão do eu. O aspecto psicológico ganha lugar sobre o aspecto biológico. O psicológico ganha primazia sobre o biológico. Admite que as pulsões do eu ou de morte, primeira vez que usa o termo, tendem a restaurar o estado inanimado, morte, e as pulsões sexuais ou de vida procuram a união entre duas células germinais, vida, para perpetrar a vida. Sustenta que todo o corpo tem uma parte mortal, o soma, e uma parte imortal, o plasma germinal. Recorre ao filósofo Schopenhauer, para quem a morte era a finalidade e o propósito da vida, sendo a pulsão sexual a corporificação da vontade de viver, sobretudo por meio da fome e do amor. Busca também referência nos filósofos naturalistas, principalmente na teoria do universo formulada por Empédocles, um pré-socrático. Para esse filósofo, o cosmos era formado por 4 elementos: ar, água, terra e fogo, controlados por 2 forças, o amor e a discórdia, que muitos traduzem como ódio. O amor aglutina os elementos e a discórdia os separa para originar outros corpos que, sob a influência do amor, aglomeram-se em novas unidades. Freud postula que o objetivo de toda a vida é a morte, e que as coisas inanimadas existiram antes das vivas. Entende que a pulsão é um impulso inerente à vida orgânica, a restaurar um estado anterior de coisas. Sendo a pulsão conservadora e adquirida historicamente, fica enunciada a importância das experiências na construção do percurso que irá fazer rumo à descarga. O grande psicanalista admite que as pulsões sexuais são conservadoras, entre outros motivos, pois por preservarem a própria vida por um longo período e tenderem a formar unidades cada vez maiores. Defendendo o dualismo pulsional, Freud acrescenta que, ao contrário do que se pode pensar, as pulsões de morte estão desde o início associadas às pulsões de vida, já que ambas têm necessidade de restaurar um estado anterior de coisas. Enquanto as pulsões de vida têm mais contato com nossa percepção interna, já que são rompedoras da paz, o que produz tensões cujo alívio é sentido como prazer, as pulsões de morte agem mais discretamente. Nesse sentido, o princípio de prazer parece servir na realidade às pulsões de morte, uma vez que se acha especialmente em guarda contra o aumento dos estímulos provindos de dentro, fato que complicaria a tarefa de viver. Freud, 1920. Entre as funções primitivas do aparelho anímico ou psíquico, Freud destaca 1. Ligar a linguagem às pulsões que com ele se chocam. 2. Substitui o processo primário que nele predomina pelo processo secundário. 3. Converter a energia de investimento imóvel em energia ligada à ideia ou palavra. Entre as funções primitivas, a ligação é justamente o que permite o ato preparatório que introduz e assegura a dominância do princípio de prazer. Este último corresponde a uma tendência, pode ser ou não, que opera a serviço de uma função, deve ser imperativo categórico. Essa função tem a missão de libertar completamente o aparelho psíquico de excitações, princípio do nirvana, conservar a quantidade de excitação constante nele, princípio de constância, ou mantê-la tão baixa quanto possível, princípio de homeostase. Qualquer caminho que tome, sua intenção é a quiescência, isto é, o descanso, retornando ao mundo inorgânico. A ligação nem sempre é fácil, pois os processos livres ou primários dão origem a sentimentos mais intensos do que aqueles que são despertados pelos processos ligados ou secundários. Vejam que assim fica explicado por que é tão difícil o processo de controle pulsional em alguns sujeitos, crianças, adolescentes ou adultos, muito mais resistentes a abrir mão da intensidade do sentimento. A educação encontra aqui um dos seus mais poderosos limites. Normalmente as pulsões estão fundidas. A força da pulsão de morte, ao ser domada pela linguagem, transforma-se em pulsão de vida. É como se a primeira fosse uma força cega e a outra fosse tetraplégica, daí serem dependentes. Quando algum fator intervém, separando-as, então o domínio do aparelho psíquico é da pulsão de morte. Onde faltam palavras, sobram atos. Hoje a tendência no campo psicanalítico é reservar para a pulsão de vida ou sexual, ou ainda eros, o termo sexualidade,
enquanto o termo pulsão fica restrito apenas à pulsão de morte. As teorias do aparelho psíquico. Como já apontamos no início desta aula, na primeira teoria do aparelho psíquico, Freud dividiu-o em inconsciente, pré-consciente e consciente. Essa divisão ficou conhecida como a primeira tópica. Topos, do grego lugar, como locais psíquicos com funções determinadas. A parte do psiquismo que facilmente se torna consciente é o pré-consciente, sendo inconsciente no sentido puramente descritivo. A maioria dos processos conscientes só o é num certo espaço de tempo, pois logo se torna latente, podendo, contudo, facilmente tornar-se de novo consciente. O eu e o consciente, o recalcado e o inconsciente, não coincidem. O eu tem a maior parte de seu volume inconsciente. Já o inconsciente abrange mais do que o material que sofreu a ação do recalque. A partir de 1923, em um texto intitulado O Eu e o Isso, ele introduz uma importante modificação que não anula a teoria anterior, mas a aprimora. Mantendo os termos anteriores, dirá que o inconsciente é uma qualidade das instâncias, e não mais apenas um lugar. O pré-consciente permanece como uma região que concentra material psíquico, representação, que tanto poderá ser remetida ao inconsciente como enviada à consciência. A consciência fica restrita ao aparelho perceptual consciente, que administra os sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, com destaque para o que é visto e ouvido. Quando uma ideia provoca um aumento intolerante da excitação, como no caso de um acontecimento traumático, ela sofre a ação do recalque. Este, sob o comando do eu inconsciente, manterá a ideia fora da consciência, propõe a existência de 3 instâncias que denomina de eu ou ego, das it, isso ou id, das es, e supereu ou superego, das uberit. Essa divisão ficou conhecida como a segunda tópica. Tomaremos o esquema seguinte para explicá-la. Isso, do ponto de vista lógico, é a primeira das instâncias, é formado de antigos eus reencarnados, isto é, pela transmissão através da linguagem que cria raízes na carne. Esta reencarnação nada tem a ver com almas de outro mundo, nem de perto se aproxima de fatores religiosos. Na verdade, é uma forma genial de explicar como as palavras, ao mesmo tempo, constituem e alteram o orgânico. É totalmente inconsciente, reservatório da libido e fonte das pulsões. Eu, conceituado como a segunda das instâncias, ele é, em sua quase totalidade, inconsciente. Tem várias atribuições: atender às exigências pulsionais do isso por satisfação, obedecer às exigências do mundo externo, sobretudo aos limites impostos pelos processos educativos, atentar para as imposições do supereu, que cobra valores éticos e morais. É o eu quem entra em contato com o mundo externo e que sofre as influências das limitações impostas pelo processo civilizatório, entre eles a educação, sempre na intenção de controlar a quantidade de pressão, angústia produzida. Posteriormente, sob a influência da educação, o eu se acostuma a remover a cena da luta de fora para dentro e a dominar o perigo interno antes que se tenha tornado externo. E provavelmente, com mais frequência, tem razão em assim proceder. Freud, 1937. Para se formar, o eu depende de um processo conhecido como identificação, isto é, a ação de se assemelhar um eu ao outro eu. A identificação corresponde à forma mais primitiva de laço emocional com um objeto, equivalente à incorporação oral, canibalística de outra pessoa. Algumas vezes o eu pode tornar-se a si próprio como objeto, tratando-se da mesma forma como trata os outros objetos, podendo inclusive colocar-se contra uma parte de si. Pode tratar-se amorosamente como se fosse um outro, fenômeno que se nomeia narcisismo. Supereu tem as funções de autoobservação, de consciência moral e de criação de ideias, e de criação de ideais. É a última das instâncias a ser formada e é, como o eu, em sua maior parte, inconsciente. Após a finalização do complexo de Édipo, que corresponde ao conflito entre as exigências pulsionais e as limitações impostas pelo mundo externo, a realidade, resta em seu lugar uma cicatriz, que é o supereu. Freud o denomina herdeiro do complexo de Édipo e admite que ele é o representante de todas as restrições morais, o advogado de um esforço tendente à perfeição, e é, em resumo, tudo o que podemos captar psicologicamente daquilo que é catalogado como o aspecto mais elevado da vida do homem. Freud, 1932. Acrescenta que ele é construído segundo o modelo do superego dos pais, sendo, portanto, veículo da tradição transmitida de geração em geração de forma inconsciente.
Freud postula que o supereu é também o veículo do ideal do ego, pelo qual o ego se avalia e que tanto estimula como exige perfeição. Corresponde a uma espécie de precipitado da antiga imagem dos pais, ao narcisismo deles transferido para a geração seguinte, alimentado pela admiração que a criança sente por eles. No final desse processo, onde estava o isso, deverá de vir o eu. É uma obra de cultura, não diferente da drenagem do Zuiderzee, 1932, Zuiderzee ou Mar do Sul. É o nome de um antigo golfo formado pelo Mar do Norte na costa noroeste dos Países Baixos. O Zuiderzee formou-se no século XIII pela invasão do mar num lago, o Frevo dos Romanos. Em 1932, foi transformado em lago de água doce, denominado Rijsmeer, com a construção de um dique de barragem de cerca de 30 quilômetros de extensão. Os holandeses dessecaram as águas do mar graças a um sistema de bombeamento com diques e comportas, tornando-as produtivas. Sua vigilância deve ser constante, pois as forças da natureza tendem a retomar suas terras. É uma das mais grandiosas obras do cálculo humano, só possível com as conquistas da civilização. Com estas palavras, Freud conclui, destacando o quanto o processo civilizatório é fundamental para a saída do homem do estado de natureza para seu ingresso no estado de cultura. Para atingir tal meta, a educação com seu potencial de sustentação do desejo de saber é fundamental. Freud e as zonas erógenas. Será a partir de uma perspectiva evolucionista, profundamente influenciado pela leitura de A Origem das Espécies, do grande biólogo Charles Darwin, que Freud desenvolverá seus estudos sobre a sexualidade. Partindo das 3 indagações fundamentais, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, ele buscará entender por que o sexo, a vida e a morte constituem-se como os 3 grandes enigmas humanos. A intenção freudiana foi trazer luz aos desejos, às estruturas de pensamento e aos processos de desenvolvimento da infância. Embora tenhamos oportunidade de apresentar a teoria psicanalítica na aula 9, faz-se imprescindível, no momento, antecipar as contribuições de Freud para a compreensão da afetividade, cuja fonte é sexual. Destacando a sexualidade como infantil, o sexo é o grande tema desenvolvido por Freud em 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, 1905. Inventariando a produção bibliográfica mais importante de sua época, o grande psicanalista vai proporcionando à sexualidade o lugar merecido, derrubando preconceitos e criando novos rumos para o seu estudo, que vem ratificar as construções obtidas através de sua pesquisa sobre o sonho, a saber, o vínculo indissociável entre o inconsciente e a sexualidade. Desse modo, em contraposição ao discurso psicobiológico da sexualidade vigente naquele momento, o infantil em Freud não apenas é visto como uma etapa do desenvolvimento psicossexual de cada indivíduo, mas fundamentalmente o infantil é a própria estruturação do sexual no sujeito, constituindo a sexualidade enquanto tal. É no segundo ensaio que ele caracterizará a sexualidade infantil como autoerótica, isto é, no sentido de que a criança encontra satisfação em seu próprio corpo. Deixado por conta de seu funcionamento biológico, o corpo funcionaria bem, mas com a entrada da palavra, desvio inaugural, algo se processa e retira o homem da pura organização biológica, introduzindo-o na fragmentação pulsional. As pulsões são sempre parciais, visto que se originam de partes isoladas do corpo e encontram satisfação nessas mesmas regiões, não estando unificadas e dirigidas para um único objeto, mas sim relacionadas às zonas erógenas que correspondem aos lugares do corpo que proporcionam o prazer sexual. Freud, 1910-1909. Nesse momento, o corpo ainda é vivido como fragmentado, um corpo sem unidade, anterior à constituição do eu. A princípio, todas as regiões do corpo têm potencial para ser erogeneizadas, inclusive os órgãos internos. Contudo, serão as zonas oral, anal e fálica as priorizadas de início. Isto porque a boca, o ânus e os genitais são os órgãos de destaque no início da vida, como veremos a seguir. Mais tarde vem um período de latência, que antecede e prepara para a entrada na genitalidade. É importante destacar que nenhuma fase elimina a outra, mas apenas ganha o primeiro plano. Por causa dessa variedade de fontes de prazer, Freud chamou a sexualidade infantil de perversa polimorfa, mas, de fato, todos estes órgãos desempenharão um papel importante na atividade sexual normal do adulto. Zona oral. O órgão priorizado, fonte de grande satisfação, é a boca, primeiro órgão de troca com o mundo.
será sempre fonte de prazer, da ingestão de uma boa comida à rejeição de todo e qualquer alimento, nos casos de anorexia, por exemplo. Zona anal, a boca cai para segundo plano e agora o ânus é o ator principal. A criança nessa fase passa pelo período de educação dos esfíncteres. Toda uma gama de trocas é solicitada entre o bebê e o educador. Há muitas crianças que apresentam sérias dificuldades no ato de defecar, dando origem a doenças de teor psicossomático. Zona fálica corresponde à descoberta do manuseio dos genitais como fonte de prazer. Agora a criança domina seus movimentos e o controle motor faz com que a masturbação seja uma prática procurada. A criança faz consigo o que antes a pessoa que exercia os cuidados maternos fazia ao limpar seus órgãos genitais e que lhe proporcionava sensações intensas de prazer. Os outros períodos são conhecidos como de latência e o genital, que veremos à frente. Claro que não podemos nos restringir apenas a uma interpretação que priorize o anatômico para justificar as zonas erógenas. Trata-se, na verdade, de pontos de trocas com o meio, regiões que exigem da mãe a maior quantidade de atenção, de acordo com a época do crescimento da criança e os cuidados necessários. Até mesmo uma região que em si nada demonstra de excitabilidade pode ser erogeneizada, como o estômago ou a pele, originando patologias que demonstram o predomínio do desejo sobre a necessidade. Lembramos a história de uma jovem de 11 anos que acompanhamos em tratamento numa instituição. Desenvolver uma psoríase complicada por algumas infecções. Sua mãe conta sobre as dificuldades que teve e vinha tendo para criá-la sozinha. Seu marido abandonou-a logo após o nascimento da filha. Passou a lavar roupa fora, tendo menos tempo para cuidar da criança. À medida que a menina ia crescendo, foi ficando mais difícil mantê-la quieta e sob suas vistas. Temendo que nas tentativas de sair do berço ela caísse e se machucasse, e também para que pudesse dar prosseguimento aos seus afazeres, resolveu recobrir toda a borda do berço com esponjas de aço. Assim a meninazinha foi contida em seu espaço exploratório e seus contornos tornaram-se lesões. Limites dolorosos. Sempre que sentia a aspereza da esponja, sentava-se de volta no berço. Pode-se entender qual foi uma das causas precipitadoras das erupções em sua pele. Donald Winnicott, 1975, psicanalista inglês, propunha que uma mãe fosse não mais que suficientemente boa. Ela não tem como ser perfeita, mas pode dar o melhor de si, adaptando-se às necessidades de seu bebê de forma quase completa, com a condição de que à medida que ele cresce e vai adquirindo autonomia, ela vai se adaptando menos, permitindo à criança tomar outros objetos e brincar. Se, como vimos, a pele pode ser erotizada de forma negativa, causando desprazer, podemos entender por que o prazer não é redutível à satisfação de uma necessidade fisiológica, mas a excede. O corpo é como um livro escrito pela vida. É só lembrar das pinturas de Portinari. Os retirantes têm as feições da dor em seus rostos, das léguas caminhadas em seus pés aumentados, da doença em suas barrigas d'água, do trabalho braçal em suas mãos calejadas, seus olhos esbugalhados pelo medo, pela miséria, pela fome. Pelo que foi apresentado, podemos entender a importância desses primeiros anos de vida para o futuro da criança. Os conceitos que foram aqui apresentados a partir das contribuições de Vallon, de Lacan, de Piaget e de Freud são ferramentas importantes mais do que antagônicas, são complementares. E, a nosso ver, seus conhecimentos são imprescindíveis para aqueles que lidam com crianças. O ponto comum que foi se destacando em todas estas linhas é o fato crucial da importância do outro para o desenvolvimento das potencialidades de uma criança. Seu estado de dependência absoluta faz com que os pais sejam os responsáveis pelos seus cuidados e sejam os seus primeiros educadores. Psicanálise e educação, sua importância para a cultura. Existe um tema, todavia, que não posso deixar passar tão facilmente. Assim mesmo, não porque eu entenda muito a respeito dele, e nem tenha contribuído muito para ele. Muito pelo contrário, aliás. Desse assunto ocupei-me muito pouco. Devo mencioná-lo porque é da maior importância e tão pleno de esperanças para o futuro, talvez seja a mais importante de todas as atividades da análise. Estou pensando nas aplicações da psicanálise à educação, à criação da nova geração. Sinto-me contente com o fato de pelo menos poder dizer que minha filha, Ana Freud, fez desse estudo a obra de sua vida e dessa forma compensou a minha falha. Freud, 1933. Não haveria melhores palavras para estabelecer a importância dada por Freud à educação do que as dele. Abordamos no início desta aula o uso dos conceitos psicanalíticos para entendimento dos fatos de cultura, a psicanálise em extensão. Destacaremos agora um dos livros mais importantes, no qual ele faz uma brilhante análise dos produtos da civilização até aquela época. Em 1930,
Freud publica um texto magnífico que seria eleito mais tarde, na virada do século XX para o XXI, como o quarto livro entre os 100 mais importantes publicados no século que terminava, intitulado O Mal-Estar na Civilização. O termo mal-estar ascende à categoria de um conceito que representa o resto inassimilável e indomesticável do processo civilizatório. Nesse texto, Freud aponta discussões cruciais sobre a essência da espécie humana e do futuro da civilização, apresentando diversas formas: drogas, alienação psicótica, isolamento, apaixonamento, ideais, entre outros, que o homem utiliza para alcançar o bem-estar ou felicidade, concluindo que o projeto de um estado de felicidade e plenitude é irrealizável. Barros, 1999. Mas, sobretudo, sua grande descoberta é que cada um desses projetos humanos acaba por fracassar quando menosprezamos a poderosa força da pulsão de morte, sobretudo em sua vertente de destrutividade, uma vez que a força da pulsão de morte, como energia livre, está sempre atuando, levando muitos projetos ao fracasso. Ao denunciar esses ideais, tomados dessa forma por desprezar a essência humana, Freud anuncia o aspecto maior que dará origem à pós-modernidade, a desilusão com a proposta da modernidade. Para Bauman, 1998, era a história da modernidade que Freud contava, já que só a sociedade moderna pensou em si como fruto da cultura ou da civilização. Por esses motivos, seus textos finais abordam com mais veemência questões ligadas à cultura. Destacamos, entre essas questões, o tema da educação, como forma não só de controlar a força pulsional, mas de proporcionar à pulsão meios de satisfação que levem em consideração a construção de laços sociais. Para Freud, as funções básicas da educação são inibir, suprimir e proibir a colocação em prática de todos os impulsos, sem restrição. Visto desta maneira tão radical, fica claro por quais motivos ele se indispôs inicialmente contra o processo educativo de sua época, ao impor restrições para a satisfação pulsional. Um modelo de educação vitoriana retirava de cena qualquer possibilidade de satisfação em um futuro próximo, e por isso, excesso de austeridade acabava por gerar doenças psíquicas, as neuroses. A educação bem empregada, marcando as diferenças individuais entre as crianças, pode conseguir a superação dos traumas da infância, mas não pode suprimir o outro fator, bem mais problemático, que é aquilo que Freud denominou constituição pulsional rebelde. Assim, os educadores, pais, professores, etc., devem abster-se de extirpar essa constituição pulsional rebelde, restringindo-se a incentivar os processos pelos quais essas energias são conduzidas ao longo de trilhas seguras, tarefa que encontrará mais êxito se buscar conhecer-se psicanaliticamente. Barros. A psicanálise tem frequentes oportunidades de observar o papel desempenhado pela severidade inoportuna e sem discernimento da educação na produção de neuroses, ou o preço em perda de eficiência e capacidade de prazer, que tem de ser pago pela normalidade na qual o educador insiste. Freud, 1913. A capacidade de suportar o aumento da excitação sem procurar imediatamente a descarga é o que possibilita à criança o processo de pensamento. O pensar dá-se no intervalo de tempo entre o estímulo e a descarga. Ela deve tolerar o desconforto, mal-estar, para transformá-lo em aprendizagem, ou melhor, em palavras, em forma de estabelecer laço social e assim promover a cultura. O mal-estar, essa sensação de desconforto, é o preço que devemos pagar pela fruição de todas as grandes vantagens que obtemos da vida em civilização, fator necessário para uma existência confortável em termos de aquisições culturais. Ao aprender a controlar suas pulsões até poder satisfazê-las, controle que representa o quão educada teria sido, a criança estaria mais bem aparelhada para suportar o desconforto do acúmulo de energia pulsional, que gera insatisfação até a descarga, com a consequente produção de prazer. Barros, 2006. Do ponto de vista da psicanálise, a educação é necessária e fundamental, já que possibilita ao ser humano aprender a controlar as pulsões. Assim, a palavra ocupa o lugar do ato, permitindo que, ao invés de destruir, o sujeito elabore um romance policial, por exemplo. Tanto na escola pública quanto na particular têm sido frequentes as reclamações quanto à monotonia das aulas, que pouco interesse despertam nos alunos. Independentemente do grau de insatisfação dos professores com a tão sabida desproporção de seus salários com relação aos demais ofícios, o que mais pesa no processo de transmissão de conhecimento é o quanto de desejo do professor está implicado na forma como ele ensina. Afirma-se no sentido de que o trabalho da educação é algo sui generis, não deve ser confundido com a influência psicanalítica e não pode ser substituído por ela.
A psicanálise pode ser convocada pela educação como meio auxiliar de lidar com uma criança, porém não constitui um substituto apropriado para a educação. Tal substituição não só é impossível em fundamentos práticos, como também deve ser desaconselhada por razões teóricas. Freud. Conclusão. Supomos que você tenha formado uma opinião sobre a importância dos conceitos psicanalíticos para a compreensão das profundezas da alma humana e o quanto eles podem nos ajudar a compreender o sujeito, tenha 3 ou 80 anos, com o qual lidamos, possibilitando a compreensão de alguns dos problemas que o tornam resistente aos efeitos da educação e auxiliando-nos a promovê-la. Fazemos o melhor possível, sabendo de antemão que a perfeição é inalcançável.